Namastê! Olá, eu sou Magda e tu estás no canal Cianita de Arcanjo Miguel. Nós nos reunimos aqui todos os domingos para o envio de energias positivas ao planeta, em função das guerras, que inicialmente começou lá com a Ucrânia e Rússia, e depois já tivemos outros conflitos armados, e também para problemas ambientais, né? Já tivemos várias queimadas, devastações de florestas que continuam, devastações no mar, né, que a gente sabe que tem também. Então, se esse tema é importante para ti, eu já te peço agora, compartilha com outras pessoas para se reunirem aqui a nós, para potencializar esse envio de energias. E eu vou brevemente te contar por que eu comecei com esse trabalho aqui no YouTube, ok? Então senta aí de maneira confortável, aí na tua casa, para a gente começar a conversar. Então, brevemente, pessoal, eu sou reikiana, tá? E na época da pandemia eu comecei a enviar reiki aqui da minha casa para as pessoas que estavam precisando, que eram muitas, né? Minha família começou, todos tiveram Covid, e amigos, e parentes. E então eu enviava o reiki para pessoas e depois estendi para animaizinhos também que estavam doentinhos, e segui com esse trabalho, mesmo depois da pandemia. E quando começou a guerra da Ucrânia e da Rússia, eu me senti muito triste e incomodada com aquela situação. Aí pensei, o que eu como cidadã posso fazer para ajudar? Aí pensei, bom, eu sou reikiana, eu vou enviar reiki para aquele local. E eu comecei a fazer isso aqui da minha casa, sozinha. E tá, fazendo o reiki. E num determinado momento, fazendo aqui meditações, aqui nesse local onde eu faço meus estudos e tal, percebi uma presença. E essa presença se comunicou comigo, se identificando como Arcanjo Miguel e me pedindo para trazer esse trabalho para o YouTube, justamente para ter um alcance maior, porque daí não sou apenas eu fazendo, né? Existe daí mais uma rede de amigos, de conhecidos, de pessoas que se interessam, né, em ajudar o planeta, principalmente nesse momento de transição planetária. Então, foi o que eu custei um pouquinho a vir para o canal. Eu acho que, tipo, um ano depois que eu recebi essa missão, né, que eu considerei como uma missão, mas nunca foi uma coisa que me passou pela cabeça abrir um canal de qualquer coisa no YouTube. Até porque eu sou uma pessoa mais introspectiva, mais tímida, então não tinha essa intenção. Mas como foi uma missão dada, então na época da enchente aqui no Rio Grande do Sul, eu pensei em levar para as pessoas naquele momento meditações para auxiliar. E aí foi quando eu então comecei, eu já estava com o canal pronto, que uma amiga me ajudou, a Lulu, me ajudou a fazer o canal, só que não estava ainda aberto. E aí eu fiz então a primeira meditação, não sabia como fazer, porque essa área não é minha área realmente, mas aí eu gravei o vídeo, aí vocês podem achar aí a minha primeira meditação bem assim, bem simples mesmo, né, mas com uma mensagem para as pessoas terem um respiro naquele momento. Depois postei mais algumas meditações, e tem umas bem legais agora, pessoal, temas bem importantes, meditações guiadas. E aí, bom, comecei. Então, como a minha missão, na verdade, é essa do domingo, eu então passei a fazer aqui no YouTube esse envio de energias, que eu vou enviar reiki. Então essa foi mais ou menos a história, tá? Eu vou enviar reiki e vocês podem fazer o que estiver no coração de vocês. Se tu fores reikiano, reikiana, pode enviar um reiki. Se tu é de prece, pode fazer uma prece. Se tu é apenas de mentalização, faz a mentalização de palavras positivas, né, como entendimento, paz, amorosidade, respeito, né, pessoas e meio ambiente, serve para tudo.
E também, pessoal, bastante importante, já visualizar esses locais regenerados, tanto para meio ambiente como para essas guerras. Tu já imagina o local reconstruído, as pessoas tocando suas vidas em paz, em harmonia, alegres. Então, esse é o trabalho e nós vamos ficar por 5 minutos. Então, vai funcionar assim. Vou fazer nós vamos fazer um centramento agora, para dar uma baixadinha, né, na nossa mente, aí nas flutuações. Eu faço uma breve abertura, nós ficamos daí 5 minutos com esse envio de energias. Eu vou controlar o tempo, vou tocar um sino no início e no final. E faço um encerramento, e aí a gente se despede, então trago vocês para a gente se despedir e se encontrar no próximo domingo. Bom, então senta aí de maneira confortável aí na tua casa e vamos começar a fazer umas respirações lentas e profundas. E aí ao final desse trabalho, então, eventualmente eu trago uma mensagem, alguma coisa, e hoje eu tenho um texto curtinho que eu vou ler para vocês lá no final, bem interessante, com uma reflexão sobre o meio ambiente. Pode fechar teus olhos se for confortável para ti. E vai fazendo respirações lentas e profundas. Mantenha a tua coluna ereta. A nossa coluna é um canal energético também. Não te apega aos pensamentos, deixa eles passarem como nuvens brancas no céu. E vai respirando. Pedimos a presença dos seres de luz que nos ajudarão com esse trabalho, mestres do Reiki, mestres da humanidade, o amado Mestre Jesus, Mãe Maria, que ela coloque o seu manto sagrado sobre o nosso planeta e nos proteja. A presença do querido São Francisco de Assis, por toda a natureza. A presença de Arcanjo Miguel, que é o patrono desse canal, e sua legião de anjos e arcanjos. A presença do anjo da guarda de cada um que se conectar aqui conosco. E que São Miguel Arcanjo proteja o campo de cada um que se unir a essa frequência. Dissolva possíveis energias densas que possa haver nos locais onde cada um se encontra. Transmute tudo em puro amor, encaminhando para a luz. Cele e proteja os locais onde cada um se encontra. Te convido agora a visualizar a Mãe Terra à tua frente e vamos dar um abraço coletivo na nossa amada Mãe Terra. Visualize agora a Mãe Terra sendo banhada por uma luz violeta brilhante, a luz de Saint Germain, que transmuta todas as energias, transmutando tudo em puro amor.
Emita agora do teu coração uma luz verde da cura para o nosso planeta. E agora, a luz rosa de amor. Vamos permanecer por 5 minutos e eu controlo o tempo e cada um emite o que tiver de melhor em seu coração.
Agradecemos a presença dos mestres do Reiki, dos seres de luz que acompanharam esse trabalho. Agradecemos a cada um que se uniu a essa corrente do bem. Que possamos nos encontrar no próximo domingo, nesse mesmo horário. Faz uma respiração profunda. Vai movimentando os teus dedinhos dos pés e das mãos. E lentamente vai abrindo os teus olhos. Então, pessoal, não quero tomar muito tempo de vocês, mas eu vou ler então aqui o textinho que eu comentei no início, que eu vi num site Segredos do Espaço, que é o seguinte, é sobre meio ambiente. As árvores sussurram entre si. Durante um eclipse solar, árvores na Itália sincronizaram seus sinais elétricos, sugerindo a existência de uma inteligência coletiva nas florestas. Só vou baixar um pouquinho aqui o volume da música, que pode atrapalhar em vocês de me ouvirem. Em uma descoberta surpreendente, cientistas identificaram que árvores podem agir como um coletivo vivo, coordenando seus sinais elétricos internos em antecipação a um eclipse solar. Durante o eclipse de 2022 nos Dolomitas, na Itália, pesquisadores registraram que pinheiros sincronizaram sua atividade bioelétrica horas antes do fenômeno acontecer. Isso indica que as árvores não apenas reagem passivamente às mudanças ambientais, elas parecem antecipá-las e responderem de forma conectada como organismos interligados. Quanto mais antiga a árvore, mais fortes eram os sinais de antecipação, o que sugere uma possível transmissão de consciência ecológica dentro da floresta. Utilizando sensores personalizados instalados em árvores vivas e até em tocos antigos, a equipe internacional observou mudanças coordenadas na voltagem das células, conhecidas como potenciais bioelétricos. Esses sinais, impulsionados pelo fluxo de íons através das membranas celulares, sugerem que as árvores podem se comunicar e se adaptar de forma coletiva. Essas descobertas reforçam a ideia de que florestas não são apenas agrupamentos de plantas individuais, mas sistemas interdependentes, nos quais árvores antigas desempenham um papel crucial na resiliência e na inteligência do ecossistema. O estudo fortalece os apelos pela preservação de florestas maduras, fontes de uma sabedoria ecológica invisível, mas essencial. Então, com esse texto aqui, que é resultado de um experimento, a gente percebe que nós não sabemos nada sobre a natureza, ou muito pouco. E nós precisamos muito de um ecossistema equilibrado, das árvores, dos animais, dos mares, do nosso ar. Então precisamos ter muita consciência nas nossas atitudes em relação ao meio ambiente, nas nossas atitudes de consumo, para ver realmente aquilo que a gente precisa, não cairmos nesse ciclo de consumismo a qualquer custo, de ter tudo que a gente deseja, de entrar nesse jogo da publicidade, né, que nos induz
a consumir aquilo, até aquilo que a gente não necessita. E não sei se eu deveria comentar aqui, mas enfim. Teve um determinado momento que eu tive um breve contato, uma breve comunicação com uma árvore, num momento que deve fazer 1 ano, eu acho, 1 ano e meio, em que eu tentava colher uma flor dessa árvore e cada vez que eu buscava alcançá-la, a árvore puxava o galho de volta e eu percebi na comunicação uma mensagem do tipo: tu gostaria que eu arrancasse nos teus olhos? E aí naquele momento eu, opa! Bom, daquele dia em diante eu nunca mais colhia flores dessa árvore, desse arbusto, e também aqui do meu jardim. Eu sempre espero que uma flor caia da árvore e aí então eu trago para dentro da minha casa e agradeço, né, aquele ser que está ali. E é isso. Então, naquele momento eu percebi que a gente sabe tão pouco sobre a natureza. E aí então eu te convido a te inscrever no canal, a curtir esse conteúdo, compartilhar com outras pessoas, para a gente engrossar essa fileira aqui de pessoas que nós também, pessoal, estamos nos unindo a outras consciências que também estão fazendo esse trabalho, tá? Não somos só nós. Mas quanto mais pessoas estiverem vibrando coisas boas para o planeta, para o meio ambiente e também alinhando nossas atitudes com o nosso pensamento, elevando nossa consciência. É isso que o planeta precisa nesse momento. E também temos que pensar no legado que nós vamos deixar para futuras gerações, tá bom? Eu espero contar contigo e com outras pessoas no próximo domingo. Gratidão, namastê!